Bom dia! Estamos de volta para continuar o estudo da nossa lição. Hoje, quarta-feira, estudaremos o quarto tópico que traz como título Uma herança de fé. Então, no tópico anterior, nós vimos que Davi ele abdicou do trono, Salomão, seu filho, toma posse, do trono, começa a reinar em lugar do seu pai. Mas Davi tinha algumas preocupações e ele não podia ficar calado. Então chamou Salomão para uma conversa, um momento de aconselhamento, de instrução, informações que Salomão, para ter sucesso, deveria seguir. Então, o conselho principal que Davi queria deixar para Salomão era que Salomão estivesse atento em guardar e seguir os caminhos do Senhor. E esse caminho do Senhor incluía a sua lei, incluía os estatutos, incluía os juízos. Salomão precisava ficar atento a todos esses pontos para que ele fosse feliz, para que ele fosse um rei próspero, um rei de fé, um rei que tivesse comunhão com Deus. Só assim ele teria um reinado em paz, um reinado onde os seus súditos também seriam fiéis a Deus. E ele diz: esforça-te, Salomão, e seja homem. Cumpra o seu dever como rei de Israel. Cumpra o seu dever como escolhido, como ungido, como servo de Deus. Não se esqueça de nenhum dos preceitos do Senhor. E ele diz mais: conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito. A experiência que Davi tinha com Deus era muito extensa. Salomão acompanhou um pouco dessa experiência e Davi queria que ele conhecesse o Deus que Davi servia, porque era um Deus amoroso, um Deus misericordioso, mas um Deus que não tolerava o pecado. Nas duras experiências que Davi teve, isso ficou muito evidente, esse atributo de Deus ficou muito evidente. Deus não tolera o pecado, mas é um Deus amoroso e um Deus misericordioso. Na pergunta B, nós vamos encontrar um outro ponto que que merecia a atenção do rei em seus dias avançados, que era a construção do templo. Davi, ele almejou muito, muito mesmo, edificar uma casa a Deus, mas Deus não permitiu. Ele tinha participado de muitas guerras, tinha tirado muitas vidas. O privilégio de construir uma casa para Deus coube ao seu sucessor, ao rei Salomão. E agora Davi passa essa responsabilidade para Salomão. Todos os tesouros que Davi tinha juntado durante toda a sua vida, com a intenção de construir o templo, ele passa agora a posse para Salomão e também a planta do templo. Até os vasos, as cortinas, tudo estava desenhado. Diz o livro Patriarcas e Profetas que um anjo assistiu Davi enquanto ele fazia esses desenhos. Estava tudo pronto. Salomão iria agora executar. Na pergunta C, como o exemplo de Davi pode inspirar os idosos? Então Davi, ele deixou tudo em ordem. Tudo que estava ao alcance dele para deixar pronto, ele deixou. E essa é a lição que devemos seguir. Essa é a lição que devemos sempre ter em mente, principalmente a lição que coloca os idosos, manter a casa em ordem, manter os negócios em ordem, a comunhão com Deus, a família, tudo em sua devida ordem, para que
em algum momento, se a mente se confundir, como é o caso do versículo que Davi coloca, nunca seja eu confundido, esteja tudo na ordem, assim como Deus quer. Terminamos por hoje o tópico e amanhã estudaremos o último tópico da nossa lição. Espero vocês. Fiquem com Deus.